Meus amados irmãos, estamos mais uma vez reunidos neste culto online, sempre orando e pedindo a Deus sua graça e misericórdia para que esses dias realmente passem rapidamente. Quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 até 15. Vi um grande trono branco e aquele que se assenta no céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Oremos, querido e amado Pai, agradecemos nesses dias difíceis a presença do Senhor, nos confortando, nos animando, para que Deus o aguardemos a volta do Senhor, a primeira vinda para buscar a amada igreja do Senhor, pela qual o Senhor entregou a sua própria vida, ou então, Senhor, ainda continuarmos testemunhando do grande e maravilhoso amor do Senhor. Abra os nossos olhos, ouvidos e corações para que sejamos sensíveis à voz do Teu Santo Espírito nos estudos bíblicos que estamos fazendo e ainda faremos nesta noite. Por Cristo Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor? Com o hino 314 do cantor cristão, Estou Seguro. Descansando,
pensei nesta noite, meus amados irmãos, antes de falarmos sobre o trono branco, o juízo final, falar um pouquinho sobre a tribulação, a chamada pequena e grande tribulação, que antecede o milênio e depois virá o juízo final. É claro que também o melhor seria que os irmãos tenham em mãos todo o material bíblico. Eu tenho esses estudos escatológicos em módulos. Quem sabe um dia a gente pode passar aos irmãos. Vocês sabem que eu sou pré-tribulacionista, quer dizer, creio que a igreja será arrebatada na primeira vinda do Senhor Jesus para levá-la. Cristo não descerá à terra, nós subiremos para o encontro com Ele nos ares, assim como os mortos ressuscitarão primeiro e etc. Eu sei que há teólogos que creem que a igreja vai passar pela tribulação. Alguns acham que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, outros acham que ela vai ser arrebatada no final da tribulação. A tribulação, ela é dividida em duas partes, a chamada pequena, 3 anos e meio, e a grande tribulação. Daniel, no capítulo 9, versículos, olha lá, 24 a 27, ele diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa, claro, Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, o Senhor Jesus, ao príncipe 70 e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 70 ou 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o seu santuário. E o seu fim será num dilúvio, até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele, no caso o anticristo, fará firme aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana, quer dizer, a outra chamada grande tribulação, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Isso em Jerusalém. Por isso que a tribulação é um tempo de provas para a nação de Israel. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Quando você vai para o capítulo 11, versículo 36, descrevendo o reinado do anticristo, diz: esse rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus contra o Deus dos deuses, fará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Observem. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Falando sobre a questão do anticristo. Então, como eu disse, a tribulação será um período de prova para a nação de Israel. Lembram-se dos 144 mil judeus que a gente vê no Apocalipse capítulo 7, versículos 4 a 8, fala sobre estes 144 mil judeus convertidos, serão usados por Deus, né? E observe um detalhe que a gente vai ler também, que a tribo de Dan, ela foi substituída por Benjamim em razão da idolatria da tribo de Dan. Vamos dar uma olhada? Então lá. Capítulo 7 do Apocalipse, versículos 4 a 8. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos de Israel.
E da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000 e da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim, como eu destaquei, foram selados 12.000. Quando você lê no capítulo 11, versículo 3, a gente vai ver também as duas testemunhas, 11:3. Olha lá. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. Então, é a ação dessas duas testemunhas que creio eu, e a Bíblia destaca alguns detalhes importantes sobre essas duas testemunhas. Observem lá, no versículo 6, ele enfatiza: elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Então, de um modo geral, os teólogos creem que aqui estão Elias e Moisés. Vamos dar uma olhada no primeiro livro de Reis, capítulo 17. A gente vai verificar que Elias orou para que não chovesse. Olha lá, primeiro livro de Reis, capítulo 17. A gente lê assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Quando os irmãos vão lá para o livro de Tiago, né? Capítulo 5, versículo 17, a gente lê assim, 5:17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Então, claro, depois a gente vai ver um outro texto que mostra Elias e Moisés no monte da chamada Transfiguração, Monte Hermon, com Jesus. Então, versículo 18: e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. O outro aspecto é Moisés. Quando o texto diz que ele tinha poder para transformar, dado por Deus, as águas do rio Nilo em sangue, então a gente descobre também o controle sobre aquelas 10 pragas que Deus enviou. Vamos dar uma olhada no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 20, a gente lê assim: fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e de seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. Então, é bem claro. Agora, no Monte da Transfiguração, quem é que Jesus menciona? Vamos lá para Mateus, capítulo 17, versículos 3 a 5. Lemos assim: 6 dias depois, tomou Jesus, como eu enfatizei, no Monte Hermon. Tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, observem, Deus realmente comprovando Moisés e Elias: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvir.
as duas testemunhas que são relatadas então nesse texto fantástico, e assim creio eu. Quando você vai para Apocalipse capítulo 12, de 1 a 6, a gente vai ver que a mulher aqui apresentada, capítulo 12, versículos 1 a 6, se refere a Israel. E é a história de Cristo, a perseguição a Israel. Por isso foi chamada a grande tribulação. Os 3 últimos anos da chamada grande tribulação. Vamos dar uma olhada. Capítulo 12, 1 a 6, diz assim: Vi grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Viu também outro sinal do céu, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, na cabeça 7 diademas. O que vai fazer? Perseguir a mulher. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão que se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse, Cristo. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, isso se referindo ao milênio. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, lembra-se? Onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela a sustentem durante 1260 dias. Quer dizer, 3 anos e meio. Ainda, vamos dar uma olhada, né? No capítulo 12, ainda versículos 13 a 17. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, no seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente se arrojou sua boca atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado na sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, observem Israel, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Observem então, tempo de perseguição à nação de Israel. Outro detalhe importante, quando os irmãos estudam o Apocalipse, vão verificar que a igreja do Senhor Jesus só aparece a partir do capítulo 19. Leiam ora com calma essa questão. Então, no tempo da tribulação, as forças demoníacas se unirão. Por exemplo, o anticristo, que não é Satanás, o falso profeta, as 2 bestas aqui emergem da terra e que emergem do mar, né? Isso representa o poder político, a gente vê hoje nos nossos dias, o poder religioso e o poder financeiro, controle de todas as coisas. E ainda a grande meretriz, quer dizer, a idolatria, no capítulo 17. Ainda mais, observem como é que será tão difícil a tribulação, por isso que a igreja não passará por ela. Dá uma olhada lá no capítulo 9, versículo 16. Olha ainda, serão soltos 200 milhões de demônios que estão presos. Meus amados, só no nosso país, mais de 200 milhões, imagine mais um demônio avaliando só no nosso país para cada pessoa não cristã, não salva. Olha lá, versículo 16. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, e eu ouvi o seu número. Estavam presos. Quer dizer, imagine como é que será a situação desse nosso mundo. Isso sem a presença, claro, do Senhor Jesus, sem a presença do Espírito Santo e sem a presença da sua igreja. Então a igreja foi arrebatada. Os 144 mil estarão pregando, mas, e também, digo, as 2 testemunhas, mas, imagine um lugar, um mundo,
sem igrejas, sem Bíblias. E Amós, no capítulo 8, ele destaca essa questão. Olha lá, versículos 11 e 12, ele diz: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Que coisa, hoje nós temos total liberdade. Claro, alguns países não. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não acharão. Porque anticristo vai fechar as igrejas e destruir todas as Bíblias possíveis. Então, será um período muito difícil. Por isso que, quando Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 13, ele diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Isso se refere ao tempo da tribulação, não nos nossos tempos. Eu sei que há uma corrente muito grande que acredita que o salvo perde a salvação. Isso é um absurdo. Isso é acreditar numa doutrina criada por holandês Jacó, Jacó armênio, o arminianismo, né, que declara que há perda da salvação. Mas isso não é uma coisa da palavra de Deus, isso é um sistema teológico. Mas olha só, a Bíblia garante que não há perda da salvação. Vamos dar uma olhada, por exemplo, para garantir. Vamos lá para o Evangelho de João. Jesus mesmo falando essas questões. Capítulo 3, eu vou destacar só uns 4 versículos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Não é terá. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha lá. Capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve, Jesus falando, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Deus tem a vida eterna, não é terá. E não entra em juízo, julgamento mais nessa questão. Passou da morte para a vida. Vamos dar uma olhada ainda no capítulo 6, versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E agora, para encerrar essa questão de salvação, Jesus enfatizou no capítulo 10, descrito por João, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém, olha lá, e ninguém arrebatará das minhas mãos. Eu tinha um professor de português chamado Sócrates, né? Um homem famoso, né? Muito especial. E ele dizia que iria nos ensinar que não leríamos em nenhum vernáculo, nenhum dicionário, o advérbio de exclusão. Somente, ninguém, etc. Então, eu me lembrei quando ele dizia sobre isso. E a Bíblia diz ninguém. Quer dizer, exclui qualquer possibilidade. Aceitou o Senhor Jesus, temos pecado, pedimos perdão através da ação do Espírito Santo, são perdoados. Mas ninguém tira das mãos de Deus, porque nós somos filhos dele. João 1,12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, gerados, filhos de Deus. Então isso é maravilhoso. Nós não vamos falar também, meus amados irmãos, sobre os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, em razão de todo o tempo. Mas isso aí será uma questão de colher aquilo que os homens plantaram e têm plantado. Quando Paulo escreve no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, ele diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então o tempo dos selos, das trombetas e da taça, será nada mais do que colher o que as pessoas sem Cristo plantaram no passado e têm plantado nos nossos dias. Claro, será um tempo muito difícil para se ouvir a palavra de Deus, a não ser através das 144 testemunhas que nós já falamos. Desculpe. Mas mesmo assim, as pessoas não se arrependerão. Jó, quando escreveu o seu livro, isso há mais ou menos
por volta aí de 4.000 anos atrás, ele retrata não apenas a sua época, mas fala também relativo aos nossos dias. Olha lá, Jó capítulo 21, versículos 14 e 15, ele diz: são estes os que disseram a Deus, retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos. Que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Quer dizer, é aquela questão, nós não queremos Deus. E ainda a gente lê, meus irmãos, no Apocalipse capítulo 9, vamos voltar para lá, versículos 20 e 21, as pessoas estão querendo, mesmo vendo aqueles sinais terríveis, não pode se comprar nem vender se não tiver a marca da besta, etc. Mas olha o que diz a palavra de Deus, vamos descrevendo, versículo 20, estou lendo capítulo 9. Os outros homens, aqueles que não foram mortos pelos flagelos, os selos, as trombetas e as taças, não se arrependerão das suas obras, deixando de adorar demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que não podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus frutos, quer dizer, não se arrependeram, mesmo sabendo que estavam vivendo dias difíceis. Olha lá, capítulo 16, versículo 11, a gente lê assim: e blasfemaram o Deus dos céus, por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. A oportunidade que eles teriam de se arrepender, mas não se arrependeram. Então, no milênio, nós não falaremos sobre o milênio, que antecede, claro, o juízo final. Reinaremos com Cristo, né? Mas aquela serpente que nós já mencionamos, olha lá no capítulo 20, de 1 a 3, né? Será preso, Satanás será preso por 1000 anos. Capítulo 20, versículos 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, e tinha na mão a chave do abismo, e uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-os no abismo e fechou-o, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que seja solto por mais um pouco de tempo. Aí, sendo solto, no capítulo 20, versículo 7, ainda vai criar problemas. Versículo 7 até versículo 9. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá a seduzir as nações que entrarão no milênio com o Senhor Jesus e a sua igreja, né? Que há nos 4 cantos da terra. E aí a questão do Gog e Magog. Gog e Magog representam hoje os países comunistas, tipo Rússia, tipo Irã, tipo China, Coreia do Norte, onde há terrível perseguição. Daqui a pouco eu falo uma questãozinha sobre a China, a fim de reuni-las para a peleja. Se os irmãos quiserem conhecer um pouco mais, vão lá para Ezequiel capítulo 38 e capítulo 39 para descobrir algumas coisas mais sobre Gog e Magog. A fim de reuni-las para a peleja. O número delas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Qual? Jerusalém. Desceu, porém, fogo dos céus e os consumiu. Então, como eu disse, esses dias eu recebi um vídeo que me colocaram, em que na China estão destruindo os templos evangélicos. Isso já ocorre na Rússia, isso já ocorre na Coreia do Norte, isso já ocorre nos países muçulmanos, tipo Irã e etc. Mas olha lá a China, criando mais problemas para o povo de Deus, se preparando para ser usada, né, no período da tribulação. Então, meus amados, vamos ficar firmes diante dessa situação tão terrível. Vamos continuar orando para que Deus continue tendo misericórdia.
E se Deus permitir, na próxima quarta-feira, dia 13, nós veremos então a questão do juízo final. Antes vou dar umas pinceladas sobre o inferno, o lago de fogo. Vamos trabalhar um pouquinho sobre aquela questão do Sheol, no Antigo Testamento, no hebraico, e Hades, no Novo Testamento, ou Guiena, para a gente descobrir a questão dos mortos, e aí entraremos finalmente no trono branco, o julgamento final. Tá bom? Deus abençoe os amados irmãos. Antes de orar, eu queria lembrar que, se Deus permitir, no próximo domingo, Dia das Mães, nós falaremos sobre esse assunto muito especial. E o tema é Missão de Mãe. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelo estudo desta noite, pelos queridos que têm acompanhado e juntos temos aprendido tanto da palavra do Senhor. Que o Senhor, por favor, abra sempre os nossos olhos, ouvidos, nossos corações, para sermos sensíveis à voz do Teu Santo Espírito, aprendermos e praticarmos a maravilhosa bênção que é a palavra do Senhor, o Evangelho. Por Cristo Jesus, com gratidão. Amém. A palavra do Senhor no Salmo 63 diz assim: porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. Amém? O Senhor é o nosso lugar seguro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, como diz na palavra de Deus. É nele em quem nós podemos confiar, descansar. Nele nós encontramos consolo para o nosso coração, refrigério para as nossas almas. Nesse tempo tão difícil, em que estamos vivendo, nós podemos confiar no Senhor. Vamos louvar com este cântico a um lugar, confiados mesmo de que no Senhor nós temos esse descanso. Amém? Esse lugar é no Senhor.
bem presente na hora da angústia. Nós dependemos de Ti, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor, a cada momento. Conforta os nossos corações, Deus. Aumenta a nossa fé e a nossa confiança em Ti, Deus. Que nós possamos descansar sabendo que o Senhor está cuidando de nós. Louvado seja o Teu santo nome, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção apostólica e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e maravilhoso amor de Deus Pai, as consolações, a presença do Santo Espírito amados, continuem conosco hoje e para sempre. Amém. Pelos montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Raios benditos que me conduzem para a mansão, mais e mais perto, mestre seguindo, canto louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluias, sigo cantando.